Coloquei aqui para gravar, vamos ver como é que vai ficar. Pessoal, então vamos começar a nossa aula. Vou pedir para todo mundo então desligar os microfones e as câmeras para não ficar pesando a página, tá? Eu vou deixar a minha câmera ligada, né? Mas o restante eu vou pedir para vocês desligarem, fazendo um favor, para não pesar a página. Ótimo, valeu, obrigado. Galerinha, então gostaria de desejar primeiro, né, bom dia para todo mundo, tá? Ainda é bom dia, não chegamos ao meio-dia. E queria falar que eu estou realmente com saudade de todo mundo, tá? Sinto muita falta dos meus alunos. Dar aula foi uma coisa que eu sempre quis fazer, né? Então, essa parte, como ser professor, ter contato com alunos, eu gosto muito dessa interação em sala de aula, tá? Só que agora a gente tem que se adaptar aos novos tempos e à situação atual, tá? Então, isso não permite que a gente fique em sala de aula tendo esse contato físico, né, que a gente tinha antes, né? Mas eu sinto falta de todos, tá? Eu sou exigente em sala de aula, cobro bastante de vocês, mas isso não quer dizer que eu não goste de todos vocês. Adoro todos e adoro a minha profissão, né? Gosto muito de ser professor e colaborar com o ensino, com a educação de vocês. Eu acho que a coisa mais gratificante é isso. Ver que vocês estão trilhando o rumo de vocês, né? O caminho de vocês, e eu estou ajudando nisso, tá? Então é gratificante para mim muito ser professor de todos vocês, tá? Galerinha, voltando agora às nossas aulas agora, né? Então a gente tem que se adaptar a essas rotinas. As aulas, eu sei que o sistema, eles tentaram fazer uma padronização de ter sempre uma pré-aula e depois uma videoconferência. Só que eu já comecei a dar aula aqui nesse sistema online, já faz 15 dias que nós estamos, 20 dias, né, praticamente, que nós estamos já dando aula aqui em Botucatu nesse sistema, tá? E eu vi que o rendimento das aulas, ele fica muito melhor desse jeito. Se eu fizer os vídeos, né, para vocês assistirem e depois a gente terminar, né, fazendo uma explicação para vocês, tá? Resolvendo exercícios e tal. Só que os vídeos que eu gravo, as minhas aulas, eu não estou conseguindo gravar vídeos muito curtos. E eu acho que se eu quebrar a aula, um conteúdo em duas partes, acho que atrapalha o conteúdo para vocês, tá? Eu acho melhor já você passar o conteúdo tudo de uma vez, uma gravação só, tá? E aí depois a gente discute tudo. Então, os vídeos que eu estou gravando para as aulas, eles não estão ficando um vídeo curtinho de até 30 minutos, para que depois eu possa usar outra aula de 30 minutos para entrar em live com vocês, tá? Então as minhas aulas estão ficando em torno de 40 minutos, 45 minutos. Eu gravei aulas até de 55 minutos aqui, né, que eu já gravei para outras turmas. Então isso ocupa duas aulas de 30 minutos de vocês. Então eu estou fazendo esse sistema desse jeito, tá? Então nós temos aulas duplas que somando dá uma hora. Então eu vou fazer assim, um dia eu coloco uma videoaula para vocês, que vocês vão assistir então essa videoaula. E aí nesse dia da videoaula nós não faremos videoconferência, tá? E aí vocês assistem o vídeo. Por exemplo, o oitavo ano, né, que tinha aula com eles antes de vocês, eu postei um vídeo para eles hoje, tá? Então hoje eles não tiveram videoconferência comigo. Eles estão tendo uma hora praticamente de videoaulas, tá? E aí amanhã eu faço a videoconferência com eles de uma hora para esclarecer todas as dúvidas e resolver os exercícios. Com vocês vai ser assim também, tá? Só que eu preferi começar com vocês com uma videoconferência, porque com eles eu tinha encerrado um assunto, né? E aí eu já podia começar um assunto inteiro novo. Com o de vocês, eu não consegui encerrar totalmente o assunto, porque a última aula, antes de vocês pararem, eu passei o vídeo para vocês do reino fungi, né? Então vocês viram o vídeo de fungos. Só que eu não tirei as dúvidas de vocês, a gente não discutiu sobre o reino fungo, né, dos fungos, nós não resolvemos exercícios, tá? Então eu não quis já começar, né, voltando das férias, com outro assunto novo, sem a gente tirar as dúvidas do vídeo anterior do reino fungi, tá? E resolver pelo menos alguns exercícios aqui com vocês. Então, por isso que eu decidi começar com a live agora, ao invés de começar com um assunto novo, tá bom? Então, hoje nós teremos duas aulas de meia hora de live, tá? Eu tinha postado a aula, essa sala aqui para vocês, para começar ao meio-dia e 20, né? Ao meio-dia e 20, perdão, às 11h20. Aí a Silvana me mandou mensagem, né, há um tempo atrás aqui, umas 2 horas atrás, falando que muitos de vocês não estavam conseguindo acessar a sala que eu criei, né? E aí ela criou uma outra.
eu tinha colocado para abrir a sala 10 minutos antes, então ela ia abrir 11h20, tá? Aí não sei o que aconteceu, ela, quando ela refez a sala, ela pôs para as 11h10, ela adiantou mais 10 minutos ainda, tá? Então por isso que algum de vocês pode ter estranhado, falar, o Fernando marcou errado, tá? Não, eu tinha marcado certinho às 11h20, tá? É que nessa troca aí que a Silvana criou outra sala, deu esse probleminha aí, e acho que ela marcou, né, 10 minutos antes, tá bom? Bom, então vamos lá, tá, gente? Essa aula de hoje, então eu vou tirar as dúvidas de vocês do Reino Fungi e resolver alguns exercícios. E aí, a aula de amanhã eu já postei lá para vocês, né? Eu sei que alguns de vocês já viu, né, que tem essa aula lá, né? Que eu vi que já teve visualizações, inclusive pessoas que já assistiram, tá? Então eu estou postando tudo lá num canal que eu criei no YouTube, tá bom? A aula de amanhã, então, que vocês vão assistir, já está disponível lá, tá? Ela vai ser o último módulo dessa primeira apostila para a gente encerrar de vez essa apostila, tá? Que vai falar sobre a atmosfera, tá bom? Aí depois, na semana que vem, nós vamos tirar dúvidas, né? Começamos aí na quinta-feira tirando dúvidas sobre esse capítulo e na sexta eu entro de novo com outro vídeo para vocês para matéria nova, tudo bem? E assim a gente vai indo semana após semana até a gente começar a voltar, né, ao ambiente da escola. Tudo bem? Certinho? Galerinha, o que eu combinei com os outros alunos, né, das outras escolas que eu dou aula é o seguinte: nós temos um chat aqui do lado, tá? Ou a mãozinha da pergunta aqui também, né? Nesse aqui é bom que tem essa mãozinha da pergunta. Então a gente vai se comunicar desse jeito. Todo mundo deixa suas câmeras desligadas, microfones desligados, e quando alguém tiver alguma pergunta para fazer, aí aperta o botãozinho da pergunta ou escreve aqui no bate-papo do lado, né, no chat, que aí eu consigo ler. Tudo bem? Estamos entendidos? Bom, então vamos lá. Agora, Beatriz, eu não consigo ouvir o que eu estou falando? Tenta entrar, sair e entrar de novo, né? O meu estava com problema, né? E eu fiz isso e deu certo. Tenta fazer isso aí. Bom, então vamos lá. A aula, né, a última aula que eu dei para vocês da videoaula foi o reino dos fungos. Primeiro, vocês conseguiram assistir o vídeo e conseguiram entender daquela forma no que estava o vídeo? Põe aí no chat. Sim, sim. Ótimo. Alguns até escreveram, o Giovanni escreveu ali para mim, lá no YouTube. Gostei bastante de ver que vocês estavam lá participando e escrevendo lá. Eu respondo, tá? Vocês botarem comentários lá, eu respondo. O Theo também mandou uns comentários lá, eu respondi para ele. Ótimo. Agora eu tô postando vídeo novo, né? Então assim, eu mudei o formato, né? Então eu tô aparecendo lá um pouquinho no início lá, fiz uma vinheta. Então os vídeos agora, né, estão um pouquinho mais preparados do que era antes lá, né, do primeiro que vocês assistiram. Então vocês vão ver que tá um padrão diferente de vídeo agora que eu postei lá, tá? Profissional, youtuber profissional. E dá uma vergonha, gente. Nossa, os primeiros vídeos dá vergonha, você fica olhando para a tela do computador. Eu não sabia se eu olhava para a tela, se eu olhava para minha câmera, eu não sabia o que eu fazia, né? Então os primeiros vídeos saíram bem travadão. Agora eu tô começando a me soltar um pouquinho para fazer o vídeo, né? Mas daqui a pouco eu chego lá, tá? Bom, então vamos lá, gente. Esses vídeos agora, né? O vídeo do Reino Fungi, ele falava especificamente sobre fungos, tá? Ah, a Helena que tinha mandado a mensagem. A Helena não. Quem que era? A Luísa. A Luísa que mandou a mensagem, não sei se a Luísa tá aí. Não vi ela aí. Mas a Luísa tinha mandado mensagem e falou assim, que eu não tinha terminado o capítulo do... a Luísa aí. Que eu não tinha terminado a parte sobre algas. Eu terminei a parte de algas, né? Eu tinha terminado tudo. Lembra? Só ficou faltando eu escrever 3 grupinhos de algas para vocês no quadro, tá? Esses 3 grupinhos de alga aí que faltou eu passar no quadro era das clorófitas, era das rodófitas e eram das feófitas, tá? Eram só esses 3. Esses três parágrafos aí, eles dão no máximo, deve dar no máximo meia página, tá? De texto aí para vocês, no máximo. Então era uma coisa bem basiquinha. Se vocês quiserem, né, eu posso até passar isso em forma de texto para vocês, mas o que eu acho até mais bacana, eu gravei um vídeo sobre algas, tá? Tá lá no meu canal do YouTube também. Então nesse vídeo de algas, no finalzinho lá, eu coloquei, né, um resumo também
né? Lá que tá os três grupos que eu não falei para vocês, das clorófitas, das rodófitas e das feófitas. Lá tem o texto que vocês podem copiar, tá bom? Então é só pegar o de lá, certo? E aí a gente passou para o reino dos fungos, tá? Então vamos lá, do reino dos fungos, o que é importante a gente salientar, tá? Os protozoários eu já tinha falado, né? Mas tem também, tem vídeo dos protozoários lá também, tá? Os protozoários eu já escrevi até o resumo no caderno de vocês, mas se quiser ver, lá também tem vídeo de protozoários. Galerinha, agora do reino dos fungos, tá? Ele tem, né, como característica principal dos fungos é que eles são todos heterotróficos, então não tem fungo autotrófico, ele não faz fotossíntese, tá? E eles podem ser unicelulares ou multicelulares, tá? Multicelulares por quê? Porque eu já tinha explicado, multicelular é porque ele não forma um tecido verdadeiro, então a gente não pode chamar ele de pluricelulares, tá? Olha o pessoal me zoando, que eu sou youtuber, né? Então, eles são todos, então, ou pode ser pluricelulares ou unicelulares. O caso mais clássico de unicelulares são as leveduras, tá? Levedura que é aquelas que utiliza para se fazer pão, né? Fazer massas. Não estou falando daquele pozinho, até tenho aqui, esqueci de deixar aqui para vocês. Não estou falando daquele pozinho, né, que a gente usa para fazer bolo né, para pôr no bolo. Né? Eu estou falando do fermento biológico, né? É diferente. Aquele outro, o branquinho, é fermento químico. Então, essas leveduras, elas servem como fermento, né, para se fazer massa de pão, de massas, né, de pizza, tá? Para fazer cerveja, né? Olha só, é super importante, né? Você vê a importância desses fungos, faz cerveja, tá? Então, esses fungos, eles são, na maior parte, então, decompositores, tá? Então, eles decompõem a matéria orgânica. Eles têm aquela classificação deles, né, que eu passei para vocês, de quitridiomicetos, ascomicetos, basidiomicetos, né? Antigamente nós tínhamos o grupo dos deuteromicetos, mas que ele foi substituído, né, e no lugar nós temos os quitridiomicetos, tá? E eles fazem tanto reprodução assexuada quanto sexuada. Tudo bem? Então era isso aí. Alguém tem alguma dúvida para me perguntar a respeito dos fungos que não entendeu, que quer tirar alguma dúvida? Pode escrever aí no chat ou, né, levanta a mãozinha para... Vai, Theo. Ô, Pro, todos que estão no reino fungi são todos decompositores ou não? Nem todos, né? Assim, todos eles são heterotróficos, tá? Então eles pegam a matéria orgânica já pronta para fazer, né, para se alimentar. Alguns são decompositores, né, porque eles vivem de decompor a matéria orgânica. Só que outros, eles são decompositores, mas eles são também parasitas, tá? Então alguns podem ser parasitas, como no caso de quem nunca teve aí uma micose, né? Então, eles são fungos que eles decompõem a matéria orgânica da nossa pele, mas além de decompositores, eles também são parasitas, tá? Então, nem todos atuam simplesmente só como decompositores. Eles podem ter outras funções, tá? Inclusive, tem até algumas espécies de fungos que eles são predadores, que eles ficam predando nemateumintos, né, que ficam no solo, que, né, ou até mesmo larvas de anfíbios, tá? Tá bom. O Gi, pode falar, Giovanni. É que eu não entendi muito bem sobre a reprodução sexuada. Sexuada é assim, ó. A sexuada, o que acontece? É dos multicelulares. Tem uma hifa que está crescendo para cá e a outra hifa de um outro fungo que está crescendo aqui, tá? O que acontece? Essas duas hifas de fungos diferentes, chega uma hora em que eles se encontram. Quando eles encostam um no outro, eles fazem a ligação, né, da membrana plasmática de uma hifa com a outra, elas se ligam. E aí, o citoplasma de um e de outro, eles ficam em contato. Quando forma esse contato entre eles, eles pegam o núcleo de uma célula, né, ela vai para a outra célula e elas se juntam, tá? Quando elas se juntam, elas formam um núcleo diploide. Aí o que acontece? Esse fungo aí, quando junta esses dois núcleos, é como se fosse um gameta, né, masculino e feminino se encontrando e formando um zigoto. Só que ali é o núcleo de um com o núcleo do outro, formando então uma célula diploide.
Aí o que acontece? Essa célula diploide tem o cromossomo dos dois, né? Desse fungo e desse fungo. Eles se misturam. Aí o que acontece? Essa célula agora que ela é diploide, né, tem os dois conjuntos gênicos, elas sofrem divisões de mitose e elas vão se dividindo e formando mais núcleos ali. E ela, quando ela sofre essa divisão, ela forma esporos, né? Agora esporos haploides. E esses esporos, né, quando ele libera esses esporos para o meio ambiente, ele cai no meio ambiente e ele germina um novo fungo. Só que esse fungo agora, né, ele é um híbrido, né, do material genético daqueles dois que deram origem a ele. Então, como o resultado é um fungo filho, né, vamos dizer assim, um fungo filho, que ele tem o material genético dos dois misturados, então é um exemplo de reprodução sexuada, tá? Em que o resultante é um indivíduo que ele tem um material genético que contém os dois, né, dos dois pais que deram origem a ele. Tudo bem? Entendi, obrigado. De nada. Não entendi o que é IFA, Clara. IFA é dos fungos que são multicelulares, eles começam a formar, né, como se fossem filamentos, fiozinhos, assim, uma célula na sequência da outra formando fiozinhos. Esses fiozinhos, quando eles se juntam, eles formam hifas. Imagine o seu cabelo, né? Imagine como se você fosse, cada fiozinho do seu cabelo, ele era uma hifa. Quando você junta o chumaço do cabelo para dar né, fazer um rabo de cavalo ali, você junta esse cabelo, ele forma, né, um micélio, tá? Então, o conjunto de hifas forma um micélio, tá? Aí esse micélio vai formando o corpo dos fungos, né, de frutificação. Se eu vou passar alguma coisa para copiar. Claro, é tudo que eu passei lá no texto, tá? Nos slides das videoaulas, aquilo lá é para você copiar, tá? Eu quis fazer, porque assim, eu acho mais didático eu explicar primeiro e depois passar para copiar, tá? Só que eu não posso fazer uma videoaula para vocês, né, de texto e uma videoaula, né, de imagens para explicar. Então eu resolvi fazer os dois. Então você vai ver que nos próprios slides tem, né, o texto ali. Então eu queria que vocês copiassem no caderno de vocês aquele texto dos slides, tá? Então por isso que eu deixei daquele jeito lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Giovanni copiou. Então, fala. Ô, Pro, Hum, quando eu fiz a minha primeira pergunta, você falou que tem um negócio da micose e tal. uhum. Se você, tipo, pegar micose, daí você não cuidar, não lavar, não tratar aquilo, o fungo vai se reproduzir, Sim. o seu pé vai meio que, vamos dizer, que apodrecer, Sim. Exatamente. Se você não vai cuida, meio que decompor. é bem isso mesmo. É assim, se você, essa micose é o fungo que ele está comendo, né, a pele, né, a sua pele ali, a superficial. Ele costuma dar nessas regiões onde a gente tem, né, reúne as condições para ele crescer. Quais são as condições? Umidade, né, tem umidade suficiente para ele, tá no ambiente mais escuro e tá abafado com um calorzinho. Então, onde tem isso? Geralmente é no pé, né? Por quê? Porque a gente está sempre com calçado ali, está abafado, está quentinho, tem umidade do suor, então lá ele se desenvolve. E aí ele começa a formar feridas. Essas feridinhas vão doendo. Só que é lógico que a pessoa não vai deixar chegar num estado tão crítico que apodrece o pé dela. Por quê? Porque começa a sentir dor, né? Ela começa a ver que são feridas, essas feridas começam a ficar com pus, com secreção, com mau cheiro, e dói bastante, tá? Então é lógico que ela não vai ficar sentindo, aguentando essa dor por muito tempo. Uma hora ela vai ter que ir no médico, alguma coisa, porque ela está com muita dor no pé, né? Aí lá ele vê que é uma micose, receita é simples. É uma pomada que a pessoa passa. Essa pomada, quem tem aí, está escrito lá, né? Pode até ver na casa de vocês, está escrito antifúngica, tá? É comum, né, a gente ter. Até pouco tempo atrás eu até tinha uma pomada aqui, né, de micose, mas eu acabei jogando fora, porque acabou vencendo, né? Mas é bem comum, né? Não acha que a pessoa tem micose porque ela não toma banho. Às vezes a pessoa pega micose simplesmente indo numa piscina, né? Vai na piscina lá, o cara não tratou direito com o cloro, você acabou pegando de outra pessoa, tá? Tá, Certo? Quem mais? certinho. Tinha alguém que tinha erguido a mãozinha aqui, foi a Ana que eu vi ou não?
Ana, Foi a Ana Luísa. Ana Luísa, vai lá, pergunte. Depois o Matheus, depois a Clara. Ana, não fique tímida. Ih, rapaz. Oi? Fala de novo. Ah, tá, tudo bem. Enquanto isso, quem quer perguntar aí? A Clara ou o Matheus? Matheus, vai, o Clara. Professor, Oi. na reprodução sexuada que você estava falando, você colocou tipo um esqueminha que tem a fusão de híbrido. Eu Uhum. não entendi a parte do esporângio, meiose e esporos. Ah, sim. Essa parte, né? Na verdade, sim, eu deixei para falar sobre esporanjo, essas coisas, porque no próximo capítulo a gente vai entrar em briófitas, tá? O ciclo reprodutivo de todos os vegetais, ele segue esse ciclo com revezamento entre fase haploide e diploide, chamado de ciclo haplodiplo biôntico. Olha que palavrão, nome bonito para você dar para o seu filho, né? Então, esse ciclo aí é o ciclo que ele tem a fase de esporângio, né, de esporófito, e a fase de gametófito, tá? Então, eu deixei para explicar mais precisamente aí. Em fungos, eu expliquei mais simples, simplesmente falando assim, né, que uma hifa, ela se funde com a outra hifa e ela transfere o núcleo dela para essa. Esse núcleo aqui, ele sofre, né, ele faz a fusão, tem o material genético dos dois. Depois, ele faz a divisão separando, né, material genético para formar esporos. Quando ele faz essa separação, ele vira um esporângio. Tá? Quando ele começa a produzir esporos, ele vira um esporângio. Então, esses esporos agora, eles têm um material genético híbrido, né? Tanto desse fungo quanto desse outro fungo. E aí ele começa, quando ele libera esses esporos, eles germinam e viram um outro, né, um outro fungo, agora com material genético híbrido entre os dois. Tá? Então, na fase em que ele produz esporos, a gente chama ele de esporângio, tá? Que é a fase de esporófito. E quando ele está na fase de troca de material genético, que a gente chamaria de gametas, a gente fala que ele está na fase de gametófito. Tá? Então ele reveza entre a fase de gametófito e a fase de esporófito. Tá? E isso a gente vai ver com detalhes em vegetais. Tá bom, professor, obrigada. De nada. A Ana escreveu aqui, deixa eu ver. Na parte da obtenção de nutrientes, não entendi a quimiossíntese. A quimiossíntese é uma outra forma, né, dela obter energia. Tá? Então, o que é o processo da quimiossíntese? Esse processo, o grande exemplo da quimiossíntese é o processo em que os fungos, né, eles realizam lá na raiz das plantas para fazer a captação do nitrogênio atmosférico. É um processo de quimiossíntese. Ela não faz a produção de energia através da fotossíntese. O que é a fotossíntese? É a luz do sol fornecendo energia para ela produzir matéria orgânica. Nesse caso, o que ela está fazendo? Ela está utilizando a energia das reações químicas para produzir energia para o fungo. Aí nós chamamos de quimiossíntese. Então, para ela conseguir produzir o nutriente, a matéria orgânica para ela, ela pode produzir tanto por fotossíntese como por quimiossíntese. Só que os fungos não têm produção por fotossíntese, tá? Somente alguns fungos são capazes de fazer uma produção por quimiossíntese, mas são bem poucos que conseguem fazer isso, tá? Então seria uma produção de matéria orgânica através de reações químicas, ao invés de ser por luz, como é o caso da fotossíntese, tá bom? O Matheus ia perguntar aquela hora que levantou a mãozinha aqui. Matheus, ainda quer? Manda lá. Isso. Antigamente os fungos, né, antes de se existir uma classificação por conta de análise genética, né, eles classificavam eles por análise morfológica, pela aparência, pelo aspecto dele, né. Por isso que eles criaram aquele grupo dos fungos imperfeitos, porque eles não tinham uma característica que se encaixava nos outros grupos, nem ascomicetos, nem zigomicetos, nem basidiomicetos. E aí eles criaram o grupo dos deuteromicetos, que eram dos fungos imperfeitos, eram aqueles que eles não conseguiam classificar. Depois que começou a fazer as análises genéticas,
para ver quem era mais próximo geneticamente um do outro, aí eles viram que vários desse grupo dos deuteromicetos, eles estavam mais próximos dos ascomicetos, ou dos zigomicetos, ou dos basidiomicetos. Então eles desmancharam esse grupo dos fungos deuteromicetos, né, que são os imperfeitos, e reclassificaram, né, os que estavam classificados errados ali. E aí o que sobrou, eles classificaram no grupo dos quitridiomicetos, tá? Então eles acabaram fazendo essa classificação de acordo com análises genéticas. Isso aí é chamado de filogenia, tá? É uma classificação em filos através da genética. São hifas septadas e não septadas, tá? Septo são pequenas estruturas como se fossem paredes dentro, né, das células, tá? Então, nós temos aquelas que formam hifas, tá, que são multinucleadas, então elas formam algumas barreiras entre, né, as células da hifa. E aí elas são chamadas de hifas septadas. E as hifas cenocípticas são aquelas que não têm esse septo dividindo, né, essa célula aí. São inteiras. O citoplasma está ocupando um espaço só. Tá? Aí levantou, um monte de gente levantou a mão. E eu vi que tinha o Rafael, mas eu não vi quem foi o primeiro. Vai, Rafa, faz aí. Não, a mãozinha não tá levantada. O Theo tá ali, ó, no quadrado. Quem que tá com a mãozinha levantada? O Theo abaixou agora. Alguém quer perguntar? Fala aí. Theo. Não? Eu vi que alguém ergueu a mãozinha aí. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Senão a gente parte para os exercícios ali. Tá. Giovanni, vai lá, manda lá. A estrutura dos fungos unicelulares não é a mesma dos pluricelulares, né? Não tem os hifas, ou tem? Alguns têm, alguns não. Mas dos unicelulares não tem hifas. Perdão. Eles não formam hifas, lógico, né? Porque eles são unicelulares, tá? E eles não têm septos, tá? Então são as cenocípticas. Tá bom, obrigado. Tá? De nada. Agora, se não... Alguém mais ergueu a mão aí que eu não vi. Eu tava olhando para baixo. O que é septo? Septo é aquela divisão que eu falei para vocês, que separa o citoplasma em câmaras. Ah, tá. Reino fungi, tá? Ali não é muito complicada a tarefa não, tá? Você vai falar, Theo? Se você ia falar mais pra frente sobre os outros reinos, ou esse é o último? Os reinos, sim, né? A gente tá nos fungos ainda, né? Aí a partir da semana... Amanhã vocês vão assistir a aula, que é daquela aula à parte, né? Que é falar sobre a atmosfera, que não tem a ver agora com classificação de reinos. Mas a partir da semana que vem, aí a gente volta, a gente vai falar sobre reino vegetal já, tá? Aí a gente vai entrar no primeiro grupo, que são o grupo das briófitas. Tá? Ah, tá. Aguarde, semana que vem. Obrigada. Então, ó, estou aqui na página 55 da apostila 1 de vocês para a gente finalizar, tá? Vocês estão com ela aí? Abram lá. Página 55. Qual página? 55. Na tarefa 6. Ele fala assim, ó, os animais são seres aeróbios, ou seja, que utilizam oxigênio para a respiração. Explique como foi possível o surgimento desse tipo de organismo ao longo da formação da atmosfera. O que isso tem a ver com o reino fungi? Não sei porque eles colocaram aqui. Espera aí. Acho que a tarefa 6 eles colocaram errado, né? Dá uma olhadinha lá, não tem nada a ver com fungo ali. Tá escrito tarefa 6, reino fungi. E aí eles me põem um monte de questão aí, que é para falar sobre a atmosfera.
Bom, então pula, porque essa aqui então a gente vai fazer depois que vocês assistirem a aula de amanhã. Olha que apostila louca. Tá doidona. E tá com coronavírus. Qual página que vai ser? Então vai ser a página 55, né? Que é da cruzadinha ali. Só temos a cruzadinha, então. Ué, eu achei que era a tarefa certa ali. Tá escrito Reino Funge. Apostila Trocaram as páginas, não? não tá. Foi muito. É, Foi muito. trocaram o cabeçalho, porque tá escrito tarefa 6, Reino Funge. E aí vem questão 1. Aí fala de formação da atmosfera. É 57, então? Todas as questões dessa tarefa 6, elas são sobre a atmosfera. Ó. Então a gente vai pra... Muito bom na hora que ele falou. Ele falou a primeira pergunta. O que isso tem a ver com o Reino Fuji? Não tem nada a ver, né? Apostila é louca. Então, ó, estamos na tarefa 7, então, tá? É na página 57, tá? Se essa fosse pro YouTube, É. Dá um trabalho de gravar esses vídeos, hein? Nossa senhora, hoje passei raiva. Hoje fui gravar, tive que gravar 3 vezes para gravar a mesma aula, por conta de uma obra que tá tendo do lado da minha casa aqui. isso faz muito barulho, né? Putz, ligaram a britadeira 3 vezes, né? Bem na hora que eu tava falando. Ó, vamos lá então, é uma cruzadinha. Eu vou ler então primeiro os da vertical e depois os da horizontal, tá? Associação, número 1, associação entre algas e fungos. Então lembra que eu falei para vocês que tem alguns, né? Falei tanto lá em algas quanto em fungos. Tem algumas algas que são do grupo das clorófitas que elas fazem associação com fungos, tá? Essa associação de algas com o fungo, tá? Ela fornece a alga, ela fornece matéria orgânica para o fungo e o fungo fornece sais minerais para a alga, tá? Então é uma associação que a gente chama ela de mutualismo, tá? Porque ambos são beneficiadas, então ambas têm benefício mútuo, por esse mutualismo, tá? E elas podem formar então essa estrutura simbionte chamada de líquens, tá? Então a número 1 seria líquens. Como que escreve líquidos? L-I-Q-U-E-N-S. Vou escrever aqui, ó. Líquens. Do professor escrevendo. É que o meu teclado tá aqui. Não entendi o que é líquens. Líquens é um organismo simbionte. Tá? O que é simbionte? É um organismo único, um ser vivo único, que ele é formado por 2 seres vivos. Tá? Então vocês já viram lá no filme do Venom, essas coisas lá, que né, o Venom o Venom é um simbionte, né? Então ele tem aquele ETzinho meleca preta lá que né, junta com o ser humano. Aqui é o caso de um fungo juntando com uma alga, tá? E ele forma um organismo simbionte. Essa relação chama-se mutualismo porque os dois são beneficiados, tá? Os dois têm benefícios e é obrigatório para a vida, porque um não pode viver sem o outro, tá? O líquen, ele não, o fungo que pertence a esse líquen, ele não consegue sobreviver sem a alga e a alga não consegue viver sem o fungo, tá? Então, esse organismo é chamado de líquens. É aquele que quando você vai né, num bosque, alguma coisa, vê na casca da árvore, tem um negócio crescendo ali, meio esverdeado, meio esbranquiçado, forma um círculo ali, né? Tem gente que acha que tá mofado, né? Mas não é só o fungo, ele tem uma alga junto, tá? Certo? Então, esses são os líquens, tá? 2. Bebida alcoólica produzida a partir da fermentação, tá? E aí? Cerveja. Vocês estão me tirando, né? Eu quero, por favor. Tá oferecendo, eu quero. Cerveja, muito bem, tá? Então a 2, cerveja. Logo mais vou tomar uma no almoço. Questão 3. Em relação à nutrição, os fungos são o quê? O que os fungos são em relação à nutrição? E aí, gente? Autotróficos ou heterotróficos? Heterotróficos. Isso, heterotróficos. Muito bem. Hétero. Então, o 3 coloca aí heterotróficos. Eu ouvi alguém dizer homofóbicos. Questão 4, tá?
Questão 4 fala assim, ó, como são chamadas as doenças causadas por fungos? Popularmente a gente chama, né, qualquer doença causada por fungo de micose, porque o mico quer dizer fungo, tá? Não tô falando de mico-leão aí, né, e nem mico de paganico. É o mico, o radical quer dizer fungos, tá? E micose é uma doença causada por fungos. Fala. Professor, eu coloquei heterotróficos aqui no 3 e não cabeu. Não coube. Não cabe. Heterótrofos. Então, heterótrofos. Ah, Agora explicou direito. Agora faz mais sentido. Professor, Oi? o que Agora coloca, eu vou rápido. Peraí, gente. Quem tá falando aí primeiro? o que coloca na, Não entendi falar duas pessoas juntas. o que coloca na 3, professor? Na 3 eu escrevi aqui, ó, heterótrofos. E a 4? A 4, o que era 4? Micoses. A 5. Como são denominadas as células alongadas que formam o corpo dos fungos? Células alongadas que formam o corpo dos fungos. São as hifas. Tá? Hifas, com H. Hifas. Questão 5, já foi 5, né? A 6. Células lançadas pelos fungos no ambiente com a finalidade de reprodução, tá? E aí, essa aí eu quero ver de vocês. Como que é? Células para reprodução. Aqui, citoplasma, aqui. Esporos, muito bem. Esporos. Esporos. Ô, Pro, qual é a 4 mesmo? Micoses. Da horizontal agora. Nome dado ao entrelaçamento de hifas. Quando as hifas se juntam. Que eu falei que forma aquele rabo de cavalo lá, da Clara. É o micélio. Micélio. Isso aí. Mitocôndria. Que mitocôndria aqui. Micélio. Mil o quê? Tá aí, ó, no chat. Micélio. Aí. Questão 8. Alimento produzido a partir da fermentação. O que nós produzimos a partir da fermentação? 3 letrinhas. Pão. Pão. Isso aí. Pão. Eu gosto de pão. Eu também gosto. Questão 8, então, é o pão. 9. Associação entre algumas plantas e alguns tipos de fungos. Então, é outra associação que os... Isso, é outra associação que o fungo faz, agora só que é com a planta, com a raiz das plantas. Elas formam, então, as micorrizas, tá? É, o Teodoro, que é o rapaz do requeijão aí. Opa. Deixa eu ver se é micorrizas ou micorrizar. Pera, acabei aqui. Micorrizas. No plural. Certo? Então essa foi a 9. A 10. Tipo de fungo responsável pela fermentação. Quem são os que fazem a fermentação? Muito bem. Levedura, né? Levedura. Não cabe ali se você colocar S. Então é levedura. Só por mais um bloquinho tá bom. 11. Gás produzido pelo processo de fermentação. Aqui eu não falei para vocês, mas assim, ó. Por que o fermento ele faz o pão crescer? Né? Quando a gente coloca o fermento ali, né, a levedura, ela vai consumir o açúcar presente ali. Por isso que toda massa, quando a gente faz, né, uma massa de pão, não sei se vocês já acompanharam ou já fizeram uma massa de pão, de pizza, a gente tem que colocar um pouquinho de açúcar. Aí o pessoal fala, mas vai ficar doce a massa. Não. Esse açúcar que você coloca, ele vai ser consumido pela levedura. A levedura ela vai pegar essa glicose aí, esse açúcar, ele vai quebrar ela para usar para energia para ela se reproduzir, tá? E quando ela faz isso, ele quebra esse oxigênio, essa glicose, ela gera gás carbônico, CO2. E o gás carbônico, ele começa a ser eliminado pela levedura.
Só que a massa, ela forma uma fibra, né? Então o trigo, ele forma aquela fibra por causa da, esqueci o nome daquela, como chama? Do glúten, né? Por causa do glúten, ele forma aquela fibra. E ela não deixa esse gás carbônico sair. Então ela começa a formar no interior da massa várias bolhas de gás, tá? Por isso que a massa ela estufa e ela cresce e fica fofinha, porque dentro dela ela começa a armazenar bolhas de gás carbônico produzido pelas leveduras, quando elas pegaram esse açúcar para se alimentar, tá? Então, o que fica preso dentro da massa ali e faz ela ficar fofinha e aumentar o volume dela é o gás carbônico, tá? Então, a 11, que tipo de gás é produzido? É o gás carbônico. No caso, vocês vão escrever somente carbônico ali para caber, tá? Carbônico, a 11. E a 12, representantes do reino fungi, tá? Bactéria. Exatamente, bactéria, né? É cogumelos. O Rafael tá doidão, hein? Nossa, eu ia colocar cogumelos, mas daí você falou bactéria, deu na. Errei. Não, nada a ver. Bactéria tá em Monera. Então, essa última aí, 12, seria cogumelos. Tá bom? Muito bom, bactéria. Acabou, porque eu achei que nós íamos, né, ter a tarefa 6 também, só que a tarefa 6 está errada. Tarefa 6 tá errada, então. Pode falar. Oi, fala, quem tá falando? Oxi, É o quê? não sei. Que tinha seus dois. Professor, Oi, Um casalzinho? amanhã vai ser Exato. sobre prova? peraí. Quem tá falando? Tem uma pessoa falando, uma menina. Eu, Ana Luiz. Ana Luísa, vai. Amanhã vai ser sua videoaula? Amanhã é só videoaula, já tá no canal lá, tá? Então, vocês podem ou assistir no horário da aula normal, ou pode assistir antes se vocês quiserem. O Pro é Ana Luísa cônjuge do JV. Professor, Oi, fala. toda semana vai ser um dia sim, um dia não? Eu acho melhor fazer isso, né? Porque eu acho que rende mais. Porque se fizer aula de meia hora, até vocês entrarem, né? Aí a gente conversar um pouquinho essas coisas, aí gasta muito tempo. Pelo menos a gente, em uma aula de uma hora, rende mais. E mesmo que os vídeos são longos, né? Eu não tô conseguindo fazer vídeo de meia hora só. Professor, Fala. você vai mandar os vídeos que a gente tem que ver no seu canal no Eu vou mandar. escola? Vou mandar todos, tá? O de amanhã já tá lá no Clipe Escola, tá? Então eu já deixei o link lá pra vocês. Professor, tá bom. Professor, Oi? Então amanhã não vai ter essa videoaula que a gente tá fazendo assim, só vai ter o vídeo mesmo, não vai ter essa Isso. videoconferência. Não vai ter videoconferência. A gente vai fazer videoconferência um dia sim, um dia não, tá? E aí, e vídeo também, um dia sim, um dia não. Tá bom? Tá bom. Calma. Quem tá falando primeiro? Uma menina que tá falando? Posso falar rapidinho? Fala, Helena. É verdade. Você vai, mandar antes ou, na hora, assim? Eu mando antes, né? Eu mando antes. O vídeo de amanhã, por exemplo, eu já postei ontem, né? Já tá desde ontem lá que... Que é melhor, sabe? Aham, sim. Então eu já coloquei desde ontem, eu já pus o vídeo lá, né? Então, se vocês entrarem no Clipe Escola, vocês vão ver que vai ter a aula 2 de ciências, né? A aula 2 de ciências é o link para o vídeo para vocês ir lá assistir. Eu coloco certinho todos os links para vocês não assistirem a aula errada lá, tá? Fala. Então, para a prova ainda, né, vou falar sobre a parte dos fungos e dessa outra aula de agora, tá? Que vai ser essa de atmosfera, tá? Não sei ainda, mas assim, vai ser de teste, tá? E assim, eu não pretendo ficar dificultando muito não para vocês, tá? Sinceramente, porque acho que a gente está num período em que a gente tem que mais, né, cada um tem que se preocupar com o rendimento, né, de estudar, da disciplina, de assistir às aulas, às lives, tá? E aí eu não quero ficar passando provas muito difíceis também, impossíveis de vocês fazerem, porque isso, né, nessa época de pandemia não faz sentido,
tá? Eu não consigo acompanhar o rendimento de vocês em casa ou não, tá? Então eu prefiro dar uma prova um pouco mais, né, mais leve para vocês, tá? Nossa, trollaram o Igor, tadinho. Oi, o Igor saiu, né? Deve ter caído. Oi. Se você chegar aos 100 inscritos, você tem que pintar o cabelo. Ô, senhor, não é isso. Pinta o cabelo de branco. Olha que legal. Professor, se você chegar a 1000 inscritos, você pinta o cabelo e dá nota 10 pra todo mundo. Que legal. Ô, gente, não precisa nem pintar o cabelo de branco, só espera mais uns meses que meu cabelo tá branqueando tudo já. Então pinta o cabelo de volta. Daqui a pouco você tá gravando com o Iberê do Manual do Mundo. Oi, fala, quem tá Não é falando? nem que não é nem que o Igor caiu. É que o Rafa falou no chat, aperta Alt F4 que melhora a qualidade. Só que se apertar Alt F4, É, sai. sai da página. Ei, mas O beleza. Igor saiu. Ai, meu Deus. O Igor, ele é gamer, ele sabe que é O João Rafael. Ô, gente, ó, vamos lá. WhatsApp assim. Não, o João Rafael mandou no WhatsApp. Que horas vai ser a aula de ciências? Tipo, já tava meia hora na aula de ciências já. Pessoal, seguinte, desliga os microfones agora, vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida, senão a gente já encerra a aula, tá? Desliga todo mundo. Alguém tem alguma dúvida aí queira perguntar ainda, finalizando esse conteúdo de Reino Fungi, pode perguntar. Temos 10 minutos ainda aí, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tô pensando. Se tiver também alguma dúvida, vocês assistiram aquele vídeo que eu passei para vocês sobre dicas de ensino à distância? É importante vocês assistirem aqueles vídeos lá também, porque lá eu dou algumas dicas para fazer render mais, né? Gente, vocês têm que entender agora que mais do que nunca, agora depende muito de vocês, né? Da força de vontade de vocês para não deixar os estudos caírem o rendimento, tá? Então depende de vocês aí na casa de vocês, assistirem os vídeos, participarem, anotarem as dúvidas, para que quando chegar agora na hora das lives, você saber o que perguntar, senão você já esqueceu, tá? Então, uma dica importantíssima é durante as aulas que você estiver assistindo, surgiu alguma dúvida, anota, né? Não fica confiando na sua cabeça que você vai lembrar, anota. Porque depois, agora, na hora da live, você já me faz todas as perguntas que você precisa e sai, né, sem nenhuma dúvida a mais. Beleza? Tudo bem? Então, ó, gente, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a gravação por aqui, tá? Mas eu vou ficar aqui ainda na aula, como é a última mesmo, eu fico aqui para quem quiser falar alguma coisa, tá? Mas a gravação, então, da aula eu vou encerrar aqui, tudo bem? Forte abraço para todos e vou parar de gravar.